O assassino do Sr. Figueroa fugiu. Mas não se preocupe. Estou organizando um grupo de homens para caçá-lo. Assim pode ficar descansada que encontraremos esse criminoso onde ele estiver e o traremos de volta para que tenha o castigo que merece. Com firmeza, minha mãe ordenou: basta de tragédias, Roque. Que a justiça se encarregue de perseguir o escravo, não nós. Assim, apesar de descontente, o capataz, louco para pôr suas mãos no fujão e levá-lo para o tronco, teve de obedecer às ordens de minha mãe, que, com a morte de meu pai, era agora a patroa. O velório transcorreu normalmente. Como meu pai era homem de prestígio na sociedade da região, muita gente compareceu ao seu enterro. Não posso dizer que lamentei a morte dele. Nunca fôramos muito ligados um ao outro. Confesso até que senti certo alívio. Passados os primeiros tempos de tristeza e luto, mamãe se tornou outra pessoa, mais segura, mais firme em suas decisões, mais experiente e também mais calma. Depois de tantos anos, dominada pela personalidade férrea de meu pai, voltou a ser ela mesma. Quanto ao Guilherme, com a morte de Rita, tornou-se ainda mais distante e, certamente por influência dela, agora desencarnada e que destilava seu ódio por mim, ele me rejeitava. Nada havia que nos prendesse um ao outro, pois ele não me amava nem nunca me amou. Percebia no seu olhar o quanto me era indiferente, até que ele acabou por abandonar-me, indo morar na fazenda junto com seus pais. A maior parte do tempo, porém, passava em viagens pelo velho mundo. Mais 3 anos se passaram na ampulheta do tempo. Corria o ano de 1846. Mamãe se tornara uma mulher forte e muito querida por todos. Administrava nossa propriedade com um pulso firme e competência. Sob sua autoridade, Roque teve de baixar a cabeça, respeitando os escravos, que passaram a ter uma existência mais fácil e confortável. Sem dúvida, ele não gostava daquilo, pois tinha temperamento violento e às vezes reclamava. Certo dia, particularmente inconformado, ele desabafou: Sinhá Virgínia, esses escravos estão muito moles, não querem trabalhar direito, porque têm vida muito boa. É necessário dar-lhes um corretivo para que aprendam a respeitar a autoridade. Eles não têm mais medo de mim nem temem o tronco, que não serve mais para nada. Há quanto tempo ninguém recebe umas chibatadas nesta fazenda? Sentada atrás de sua mesa no escritório, minha mãe colocava em ordem alguns documentos e, ao mesmo tempo, ouvia o capataz que, parado à sua frente, falava revirando o chapéu nas mãos, irritado e nervoso. Largando os papéis sobre a mesa, mamãe deixou que ele falasse sem interromper, depois considerou com seriedade: Roque, eu entendo que sinta a falta da época em que trabalhava sob as ordens de meu marido, todavia penso de forma diferente da dele. Se você está desgostoso e não deseja permanecer aqui na fazenda, é livre para procurar um trabalho mais de acordo com as suas tendências de violência e agressividade. Arregalando os olhos, o feitor parou de rodar o chapéu, assustado. Não, Sinhá Virgínia. Longe de mim querer deixar o serviço aqui na fazenda. Apenas julguei que, talvez, uma atitude mais dura de vez em quando colocaria todos em seu devido lugar. Só isso. Não me entenda mal. Gosto de trabalhar aqui, onde estou desde criança. Cresci e substituí meu pai como capataz do Sr. Frederico de Albuquerque Figueroa, pai do seu falecido marido, Sr. Figueroa. Não, Sinhá Virgínia. Não quero ir embora. Então, Roque, prossiga com suas atividades normais. Os escravos estão bem, trabalham com afinco e mostram gratidão pela maneira como são tratados. Não se esqueça de que os escravos, apesar da posição de inferioridade que ocupam, são pessoas como nós e, por isso, merecem uma vida digna. Sim, Sinhá, concordou ele baixando a cabeça. Muito bem. Mais algum assunto? Sim, Sinhá Virgínia. O Miguel. O que tem ele? Continua do mesmo jeito, acuado no mato, mal a gente o vê. Foge de todos e vive como um bicho. Fala coisas sem sentido. O que faço com ele? Se Miguel não representa perigo para ninguém, deixe-o como está. Ainda é pai Albino que cuida dele? Sim, Sinhá.
Então, não precisa se preocupar. Cuide para que nada falte ao pobre louco e a pai albino. Entendido, Sinhá. Mais algum outro assunto? Não, Sinhá Virgínia. Então está dispensado. Obrigado, Sinhá. Até mais ver. Com uma leve inclinação de cabeça, Roque deixou o escritório. Entrei na sala, encontrando mamãe parada, olhos perdidos ao longe. Não pude deixar de notar que o tempo fizera bem a ela. Tinha alguns fios de cabelos grisalhos nas têmporas, que usava presos na nuca. Em um coque, sua pele continuava sendo bela e fresca, como se o passar dos anos não a tivesse afetado. Seus olhos eram mais doces, mais ternos, embora firmes, e o sorriso continuava a ser o de uma menina. Dei uma volta na mesa, abraçando-a. Está triste, minha bela mãe? Não, minha querida. Pensativa, apenas. Foi a conversa com Roque que a deixou assim? Sim, Maria Eugênia. Lembrou-me dos tempos em que seu pai estava aqui conosco e falou-me também da época em que trabalhou para seu avô Frederico, há muitos anos. Dinha conta que, conforme a mãe dela afirmava, sua avó Heloísa era muito boa. Quanto a seu avô, era cruel e violento, mantendo todos debaixo de sua chibata. Deixei-me cair em uma cadeira de braços, após servir-me de um copo de vinho. Não pude deixar de ouvir uma parte da sua conversa com Roque. Perdoe-me, mamãe. Eu cheguei e fiquei aguardando que ele saísse. Não precisa me pedir perdão, Maria Eugênia. Meus assuntos com Roque não são sigilosos, dizem respeito à fazenda e, aliás, seria bom que você estivesse inteirada de nossos problemas. É mesmo. Então, confesso-lhe que, de certa maneira, penso como ele. Mamãe olhou-me séria, vendo o copo em minhas mãos. Sim. Em que sentido, minha filha? Concordo com ele que os escravos estão muito moles, indolentes e que algumas chibatadas de vez em quando lhes faria bem. Pois lamento discordar de você, minha querida. Aqui nesta fazenda, enquanto eu viver, os escravos serão bem tratados. Depois, mudando de assunto, sem dar-me tempo para retrucar, recriminou-me. Já está bebendo tão cedo, Maria Eugênia? E por que não, minha mãe? Você tem bebido demais, filha. Não, mamãe. Só quando me dá vontade. Está estragando sua vida, Maria Eugênia. Levantando o copo, fitava-o pela claridade que vinha da janela, observando os raios de sol que incidiam sobre o líquido e colocavam luzes em seu interior. Respirei fundo e murmurei. A senhora não sabe como o vinho me faz bem. Afugenta as imagens indesejáveis, dá-me calma e segurança para enfrentar o dia. Mamãe olhava-me preocupada e cheia de piedade. Como está hoje, minha querida? Dormiu bem? Como posso estar? Do mesmo jeito que estive ontem e anteontem. Sinto-me péssima. Angustiada, nervosa, sem objetivo na vida. Precisa procurar vencer esse mal-estar, minha filha. O trabalho é excelente fonte de bem-estar e alegria. Venha comigo. Vamos percorrer a propriedade. Tenho de ver as plantações. Além disso, quando eu me for, você será dona de tudo. Assim, deve estar inteirada da administração da fazenda. Com carinho, mamãe deu a volta à mesa e, acercando-se de mim, tirou-me o copo da mão. Depois, abraçando-me ternamente, incentivou-me a levantar-me e a acompanhá-la. 18. O louco. Mamãe sempre teve influência fundamental em minha vida. Ao lado dela, tudo mudava, tornava-se melhor e as amarguras deixavam de existir. Embora sem vontade, concordei em acompanhá-la em sua visita pela fazenda tão só para satisfazê-la. Florência rapidamente providenciou uma cesta com farto lanche. Tommy preparou-nos os cavalos e, após vestirmos uma roupa mais apropriada, colocamos o chapéu e saímos. O ar fresco da manhã fez-me um bem incrível. Depois de cavalgarmos pelos campos e vistoriarmos as lavouras, fomos até o engenho, onde mamãe precisava dar algumas ordens. Depois, paramos debaixo de algumas árvores para repousar. Ríamos a respeito de tudo e de nada em particular. Colhemos frutas e as provamos. Então, debaixo daquelas árvores,
Comemos, bebemos e nos deliciamos. Satisfeitas, nos deitamos na grama, observando as aves que voavam no céu azul. De repente, comecei a rir sem parar. Mamãe quis saber o que me causara o excesso de riso, mas eu não conseguia falar, e ela, contagiada, me acompanhou no repentino bom humor, tão raro. Afinal, respirando fundo, expliquei, estava pensando, mamãe, qual seria a reação de papai se porventura nos visse aqui, deitadas na grama como duas pessoas quaisquer. Como escravas, talvez, você quer dizer. Com certeza ele iria estranhar. Não é o comportamento que se espera de duas damas da sociedade. E rimos novamente, cheias de alegria, como crianças travessas que tivessem feito arte. Eu me sentia feliz como havia muito não acontecia. A cabeça estava leve, a mente livre de pensamentos nocivos. Ao lado de mamãe, voltei a ser a menina que fora um dia. Montamos, iniciando o caminho de volta para casa, conduzindo os cavalos lentamente. No meio da tarde, sob o sol forte, nos sentíamos cansadas, suadas, mas satisfeitas. De súbito, cerca de 500 metros antes de chegarmos à senzala, mamãe e eu vimos um vulto que surgiu repentinamente do meio do mato. Assustei-me. Porém, do mesmo jeito que apareceu, ele sumiu. Era um homem. Mamãe procurou tranquilizar-me. Não é nada, filha. Deve ser o pobre Miguel, que se esconde de todos, mas que não faz mal a ninguém. Miguel. Há quanto tempo não ouvia falar dele? De repente, tive vontade de vê-lo, e esse sentimento foi mais forte do que eu. Desejava saber como estava, uma vez que não mais tivera notícias dele. Decidida, escorreguei do animal e caminhei na direção que o vira tomar. Pisando com cuidado, sem fazer barulho, aproximei-me de uma grande pedra e notei que, do outro lado, quase imperceptível, havia alguém recostado nela. Dei a volta e deparei-me com ele. Ao notar a presença de alguém, ele tentou fugir. Fiz um gesto com as mãos, enquanto dizia, não. Não fuja, Miguel. Ao ouvir minha voz, ele levantou a cabeça, que mantinha escondida entre os braços, mostrando temor no olhar. Então, pude examiná-lo melhor. Extremamente magro, cabelos desgrenhados, roupa esfarrapada, imundo, ele tinha um ar de loucura que me impressionou. Nem de longe lembrava aquele homem que fazia suspirar as mocinhas da fazenda. Em seus olhos havia um ar distante e fugídio. Não saberia dizer se me reconhecera. Resolvi perguntar, lembra-se de mim, Miguel? O pobre louco olhou para outro lado, como se não tivesse ouvido minha pergunta. Mamãe, que se aproximara, murmurou ao meu ouvido, deixe-o em paz, filha. Vamos embora. Miguel não a reconheceu. Não, mamãe. Preciso falar com ele, respondi com determinação. Nesse momento, não sei se pela minha firmeza, ele entendeu que eu não iria embora sem alcançar meu objetivo. Lentamente o Miguel virou-se e, ignorando minha mãe, fitou-me nos olhos e disse em um sussurro quase inaudível, como se aquela conversa só a nós dois dissesse respeito, ela não me dá paz. O que diz? Indaguei pensando não ter entendido direito. Ela não me dá paz. Culpa sua. Tudo culpa sua. Ela sofre e me faz sofrer. Eu a vejo. Caminha como louca, gritando e suplicando ajuda por todo lado. E a culpa é sua, maldita. Mamãe, surpresa, não conseguia entender a razão daquelas palavras que ele dizia, mas eu sim. E Miguel prosseguia, ela está aqui. Ouve. Quer agarrar a sinhazinha e levá-la junto com ela para o inferno, onde vive. Algum dia conseguirá, diz ela. Um repentino temor me envolveu, como se um perigo real me ameaçasse. Não podia mais permanecer ali ouvindo aquela voz. Trêmula, comecei a correr e minha mãe me acompanhou. Espere, minha filha. Não corra assim. Pode machucar-se nessa vegetação cerrada. Todavia, eu não a ouvia mais. Esquecera-me do cavalo, da minha mãe, e corria como louca. Queria chegar o mais rapidamente possível ao casarão, onde me sentia segura.
Cheguei à casa grande com os braços arranhados pelos espinhos e pelos galhos, as roupas sujas e estraçalhadas, visto que, na pressa, por 2 vezes havia caído ao chão. Subi as escadarias correndo e escondi-me em meus aposentos, em pânico. Dinha, que no momento ajeitava um vaso de flores na sala, ao me ver chegar naquele estado, deu alguns passos ao meu encontro. Em seguida a viu entrar mamãe, completamente sem fôlego após a corrida desenfreada. Então parou, assustada. O que aconteceu, sinhá? Indagou a escrava. Caindo em uma cadeira, sem forças, mamãe pediu: Dinha, cuide dela. Estou sem condição de subir as escadas. Preciso me refazer um pouco. Pegue a caixa de curativos e tire-lhe o traje que está todo rasgado e sujo. Irei o mais rápido possível. Sim, a Virgínia precisa de ajuda. Não, Dinha. Faça o que lhe pedi. Socorra minha filha. A escrava subiu as escadarias correndo e entrou em meus aposentos, preocupada. Depois de verificar como eu estava, com imenso carinho, a ama tirou-me as roupas delicadamente, enquanto eu gemia de dor. Em seguida, ela limpou e lavou as feridas e arranhaduras com cuidado e enxugou-me a pele, passou um unguento e vestiu-me uma camisa de dormir. Mamãe, que já estava no quarto, recuperada, acompanhava os cuidados que me eram dispensados. Nesse momento alguém bateu a porta. Entre. Sim, a Virgínia mandou-me chamar. Perguntou Tomé, colocando a cabeça para dentro do aposento. Sim, Tomé. Vá buscar os cavalos. Eles foram deixados naquele mato cerrado que existe na direção do fundo da senzala. Sim, sinhá. Foi a última coisa que ouvi. Naquele dia e noite delirei sem parar. Trêmula, agitada e nervosa, com os olhos esbugalhados, falava sobre coisas que ninguém entendia. O doutor Teófilo, chamado em caráter de urgência, receitou-me um calmante e acabei por adormecer. Amanhecia. Os primeiros raios de sol tingiam o céu em tons de rosa e laranja. Ainda sonolenta, abri os olhos lentamente. Olhei em torno e reconheci meu quarto, a penteadeira, com todos os objetos de toucador de que eu apreciava, e as cortinas, entreabertas, que deixavam entrever a claridade do dia. Espreguicei-me, passando a língua pelos lábios ressequidos. No mesmo instante, ouvi um farfalhar de seda e, quase ao mesmo tempo, um perfume suave e bem conhecido de alfazema atingiu meu olfato. Mamãe. Estou aqui, minha filha. Respondendo-me ao chamado, seu rosto querido inclinou-se sobre mim, e seus lábios deram um beijo em minha testa. Como está, minha querida? Estou bem. Sinto apenas os lábios secos e um gosto amargo na boca. Mamãe concordou, é do remédio que está tomando. Vou mandar servir-lhe alguma coisa. Está com fome. Concordei com um gesto de cabeça. Tentei mexer-me, mas soltei um gemido. Ai! Por que estou tão dolorida? Sinto-me toda machucada. Ainda é do dia em que você correu no meio do mato. Não se lembra? É verdade. Foi ontem. Recordo-me de que desejava falar com Miguel. Exatamente. Entretanto, esse fato aconteceu há 3 dias. Como assim? Parece-me que foi ainda ontem, mamãe. Compreendo sua estranheza, filha. Sucede que você dormiu por 3 dias consecutivos. O médico afirmou que era imprescindível para sua recuperação. E com certeza estava com razão, pois você está muito bem. Nesse momento, Jim entrou trazendo uma bandeja com refeição leve. Um prato de canja, um copo de suco de laranja e uma fatia de pão fresquinho recém-saído do forno. Sentada no leito, apoiada em travesseiros, fiz a frugal refeição com prazer. Depois, satisfeita, voltei a sentir sono. Acomodei-me de novo e adormeci. Algumas horas depois, despertei animada e bem disposta. Toquei a sineta e levantei-me do leito. Logo Dinha atendeu ao meu chamado. Alegre por me ver de pé, banhou-me e vestiu-me com capricho. Em seguida, me penteou. Quando terminou, sorriu. Agora está linda para se apresentar à sua mãe. Dei uma última olhada no espelho e corri para a porta, mas uma tontura repentina me fez parar. Teria caído ao chão se Dinha não tivesse me amparado a tempo.
Maria Eugênia, cuidado. Está muito fraca. Talvez deva permanecer no quarto por hoje. Não, Dinha. Nada de quarto. Quero sair daqui, respondi com firmeza. Então, ande devagar, com cuidado. Venha, apoie-se em mim. Assim, desci as escadarias sob o olhar surpreso de minha mãe. Enfim, acordou. Vamos cear juntas esta noite. Estou muito feliz, Maria Eugênia. Como se sente? Bem, mamãe. Um tanto fraca, mas estou bem. Então vamos para a sala de jantar, minha querida. A ceia está sendo servida. Mamãe conduziu-me até a sala contígua, sentamo-nos e conversamos sobre trivialidades. Sempre ótima companhia, junto dela o tempo passou de forma tranquila e agradável. Retomei minha vida, procurando fazer coisas interessantes e que me davam prazer, como ler e cavalgar. Mamãe não tocou mais no assunto. Alguns dias depois, após o almoço, estávamos no terraço aproveitando a temperatura amena e a aragem fresca da tarde, quando mamãe perguntou: Maria Eugênia, posso lhe fazer uma pergunta? Sem dúvida, mamãe. Lembra-se do que aconteceu no dia em que se machucou? Sim, lembro-me. Pois bem. Então se recorda do que conversou com o pobre Miguel? Retesei os músculos do corpo, colocando-me na defensiva. Notei que mamãe pisava em ovos, procurando com delicadeza a melhor maneira de abordar o assunto. O que deseja saber, minha mãe? Naquele dia, Miguel lhe disse palavras incompreensíveis para mim. Ele falava muito baixo, mas me deu a impressão de que acusava de alguma coisa. E quem era a pessoa a quem ele se referia? Minhas mãos começaram a tremer e segurei-as, procurando evitar que mamãe percebesse, enquanto buscava febrilmente uma desculpa para lhe dar. Não sei, mamãe. A senhora mesma disse que ele está louco. Como posso saber o que ele quis dizer? Também não entendi. Pareceu-me desnorteado, confuso, louco. Na verdade, mamãe, creio que devemos tomar cuidado com ele. Nunca se sabe o que alguém nessas condições poderá fazer. Pode tornar-se perigoso. Talvez devamos pensar em afastá-lo em definitivo daqui. Minha mãe fitou-me longamente. Notou que a pergunta me deixara nervosa e procurou mudar o rumo da conversa. Bobagem minha achar que você tivesse entendido, minha filha. Certamente Miguel precisa de cuidados, mas não o considero perigoso. É um pobre diabo que não faz mal a ninguém. Talvez preocupada comigo, percebi que mamãe procurou mudar de assunto. Gostaria de lhe fazer um convite, Maria Eugênia. Lembrei-me de que preciso fazer algumas compras amanhã cedo. Quer acompanhar-me à cidade? Pode ser, mamãe. Se estiver bem, irei. Será bom sair da fazenda e ver outros ares. Continuamos a conversar, mas eu sabia que, no fundo, minha mãe estava intrigada. Pelo seu olhar, notei que ela tinha certeza de que eu mentira, que eu sabia exatamente o que Miguel dissera. Ela não quis, porém, acuar-me, temendo colocar em risco meu frágil equilíbrio, tão duramente recuperado. Naquele dia, mamãe começou a juntar os fatos. Os problemas, tanto os de Miguel quanto os meus, surgiram por ocasião da trágica morte de Rita. Até essa época, tudo estava bem. As palavras de Miguel e a maneira como foram ditas não lhe saíam da cabeça. Tentando lembrar-se do que lhe dissera, mamãe acabou por ficar assustada com o que percebeu. Claramente o escravo acusava-me pela morte dela. Quem seria essa ela? Quem morrera? Rita. Então, essa ela só poderia ser Rita. Quem mais? Recordava-se muito bem das palavras dele: ela não me dá paz. Culpa sua. Tudo culpa sua. Ela sofre e me faz sofrer. Eu a vejo. Caminha como louca, gritando e suplicando ajuda por todo lado. E a culpa é sua, maldita. Porque a culpa seria de Maria Eugênia. O que minha filha teria a ver com isso? O acidente acontecera no meio do lago, e na canoa só estavam Miguel e Rita. No entanto, ele fora muito claro. E a culpa é sua, maldita, dissera ele. Interessante, pensava Virgínia, em suas crises Maria Eugênia igualmente se refere a alguém que chama de ela. Quem será essa ela? Cansada de raciocinar,
com a cabeça confusa, incapaz de entender o que existia por trás dessas palavras. Mamãe pensou, se pelo menos eu tivesse alguém que pudesse me ajudar a decifrar esse mistério. De súbito, ela levou a mão à cabeça. Pai Albino. Por que não me lembrei disso antes? Então, decidiu que procuraria o ancião no dia seguinte. Quem sabe ele poderia ajudá-la. Mamãe adormeceu naquela noite sentindo-se mais serena e cheia de esperança, embora uma vaga sensação de medo a invadisse sempre que pensava em descobrir a verdade. 19. A verdade vem à tona. Na manhã seguinte, aconteceu um fato estranho. Eu levantei e, depois de me vestir, dirigi-me à sala para tomar o café da manhã. Como mamãe sempre me esperava para fazermos essa primeira refeição juntas, estranhei a ausência dela e perguntei a Odete. Mamãe já se levantou? Sim, sinhazinha. Sim, a Virgínia tomou café faz tempo, e saiu para a lida. Ah! Que pressa! Pode dizer-me para onde ela foi? Isso eu não sei dizer, sinhazinha. Viu que direção ela tomou? Não vi não, senhora. Está bem. Traga-me um leite quente, que este já esfriou. Pensativa, tomei lentamente meu café. Não havia motivo para estranhar a ausência de minha mãe. Responsável pela fazenda, teria muitas coisas para fazer. Contudo, lá no fundo alguma coisa ficou me incomodando. Acabei de tomar o café e sentei-me na sala com o livro nas mãos. No entanto, não conseguia fixar-me na leitura. Saindo da casa grande, mamãe pegou seu cavalo que já estava pronto como de costume, porém não se dirigiu às atividades costumeiras. Caminhando, levou o animal pela mão, indo direto para a senzala, onde se entreteve a conversar com os escravos, como vez por outra fazia, para inteirar-se de suas dificuldades, da família, se estava tudo bem. Informava-se sobre a saúde de um, interessava-se pela ferida resistente de outro, conversava com as crianças. Mercedes, como vai o pequeno? Vai bem, sim, a Virgínia. Andou meio caidinho, mas pai Albino deu um chá que foi muito bom. Joãozinho ficou bom logo. E Amaro? Melhorou da perna? Ah, sim, é. Ainda está muito inchada e vermelha. Hoje não foi nem para a lida, de tanta dor. Estou passando um unguento e, com a ajuda de Deus, vai melhorar. Onde ele está? Aqui em casa, descansando. Agora, na fazenda, os escravos casados tinham direito a uma moradia separada dos demais, que ficava junto da senzala. Mamãe entrou na casa e, em um canto, deitado em uma esteira, viu um homem. Bom dia, Amaro. Como vai essa perna? Sinhá, me perdoe, mas não pude ir para a roça hoje. Está doendo muito. Estou vendo. Realmente, a ferida está com mau aspecto, o traço disse, examinando a perna do escravo. Como está tratando, Mercedes? Sim, a Virgínia, faço como o pai Albino mandou, lavo bem a ferida, depois coloco um unguento feito de folhas, em seguida, pego um pano limpo e amarro para os mosquitos não assentarem. Então, continue com o tratamento. Vou ver se o médico pode vir à fazenda para examinar Amaro e outros que estão precisando. Já está mesmo no tempo de ele vir. A propósito, preciso conversar com pai Albino, Mercedes. Sabe onde ele está? Cheia de boa vontade, a escrava informou com um sorriso. Sei sim, sim, a Virgínia. Vi pai Albino caminhar por aquele lado. Acho que ele foi colher ervas. Quer que a acompanhe? Não, Mercedes. Obrigada. Se ele tomou aquele rumo, sei onde encontrá-lo. Montou no cavalo e, conduzindo-o com cuidado para não se ferir nos arbustos, ela chegou até o local onde pai Albino cultivava suas plantas medicinais. Quando ela se aproximou, o ancião estava agachado, retirando algumas ervas daninhas que cresciam no meio da plantação. Ao vê-la, ele parou o que estava fazendo e sorriu. Bom dia, sinhá Virgínia. Que bons ventos atrasem por aqui hoje. Ela sorriu ao vê-lo, amarrou o animal em um arbusto e respondeu, bom dia, pai Albino. Resolvi sair para ver como está o pessoal. Sua plantação está uma beleza. Ela sentou-se em um tronco de árvore que havia ali perto,
Tirou o chapéu e enxugou o suor da testa com a mão, enquanto lhe dizia: bondade sua, Sinhá. Já esteve melhor, mas a época não é boa, pois a chuva tarda e as plantas se ressentem. É verdade. O calor está intenso e, mesmo com a presença de nuvens, a chuva não vem. Pai Albino cocorou-se no solo, à sombra da árvore, sem pressa, tirou da algibeira uma palha de milho, um punhadinho de fumo que trazia embrulhado em um pedaço de pano e colocou na palha, enrolando com delicadeza. Depois, levantou-se e, aproximando-se da pequena fogueira que ele mantinha acesa, pegou um graveto e acendeu o pito. Em seguida, tirou algumas baforadas, sentou-se e só então perguntou: o que traz aqui, Sinhá Virgínia? Bem, estou precisando de alguns galhos de alfavaca para fazer um chá. Florência está com uma tosse danada. Ele, pensativo, voltou a dizer, mas para isso não carecia Sinhá ter se dado ao trabalho de vir até aqui. A Florência sabe onde encontrar as ervas de que precisa. A não ser que a Sinhá precise de outras informações. Vendo que não conseguia enganá-lo, ela explicou: tem razão, pai Albino. Estão acontecendo coisas que não entendo, e necessito da sua ajuda. Pois pode falar, Sinhá. A dúvida é muito cruel, não é mesmo? Sim, é verdade. Por isso, vou direto ao assunto. Pai Albino, qual a relação que existe entre a morte da Ritinha, minha filha Maria Eugênia e Miguel? O ancião ficou pensativo, e depois respondeu com outra interrogação: Sinhá, essa é uma pergunta difícil de responder. Por que quer saber? Mamãe relatou ao idoso escravo o que tinha acontecido no dia em que ela e eu saímos e encontramos Miguel no meio do mato. Contou detalhadamente o que houve aquele dia, a conversa que tivemos e a minha perturbação. Contou também o diálogo que teve comigo, quando se surpreendeu com meu medo e percebeu nitidamente que eu estava mentindo. Depois, concluiu, pai Albino, sua sabedoria é grande e sei que nada ignora do que acontece. Tem um poder que ultrapassa meu entendimento e sei também que fala com aqueles que já morreram. Então, por piedade, esclareça-me. Preciso saber o que aconteceu realmente com a Ritinha e que envolve Maria Eugênia e Miguel. O ancião baixou a cabeça, pensou um pouco e respondeu: minha filha, existem coisas que não dependem de mim. Esse segredo não me pertence. Não me obrigue a falar do que não devo nem posso. Então, é verdade que existe um segredo. Pai Albino conhece a verdade, mas não pode falar. É isso? Sim, filha. Assim ela terá de descobrir por si mesma. Pai Albino pode, pelo menos, mostrar-me como agir para ajudar Maria Eugênia. Reze, Sinhá, reze muito. Não apenas para auxiliar sua filha, mas para ajudar também os outros envolvidos. Ela balançou a cabeça. Tinha entendido. Teria de rezar para Deus ajudar também Miguel e Ritinha. Mas por quê? Percebendo que o ancião nada mais diria, afastou-se refletindo em tudo que ouvira. Ela teria que descobrir o que acontecera. Mas, como? Nesse momento, lembrou-se de Miguel. Sim, o pobre louco poderia esclarecê-la. Saindo dali, encaminhou-se para o local onde tinha encontrado Miguel. Era um lugar chamado de Pedra Grande, porque lá havia uma imensa pedra, exatamente onde eu tinha visto Miguel. O local era evitado, pois os mais velhos afirmavam que era ali que o antigo fazendeiro, Frederico Figueroa, castigava seus escravos, longe da casa grande, para que a esposa, Heloísa, bondosa e amante da paz, não presenciasse as crueldades do marido. Defensora dos cativos, ela não aceitava que os prendessem ao tronco, nem que fossem torturados. Assim, o velho fazendeiro utilizava aquele lugar para castigar seus escravos. Mamãe sentiu um arrepio de medo percorrer seu corpo. O local lhe dava mal-estar. Todavia, era ali que Miguel se refugiava quando desejava ficar só. Não queria assustá-lo. Então, deixou o cavalo pastando a pouca distância e caminhou até mais perto. Logo o viu sentado no chão, entretido em chupar uma fruta. Os ouvidos aguçados do jovem perceberam o abafado ruído de folhas secas sob os pés. Era alguém que se aproximava. Ele ergueu a cabeça e, ao ver a Sinhá, ameaçou levantar-se para fugir.
Com um gesto rápido, ela o impediu. Espere. Não fuja, Miguel. Preciso lhe falar. Ele parou e voltou a sentar-se, olhando-o assustado. Não tenha medo, Miguel. Quero saber apenas se precisa de alguma coisa. Ele fez um gesto negativo com a cabeça. Ela prosseguiu. Desejo ajudá-lo. Gostaria de saber onde você dorme, o que come. Como vive? Ele a fitou de novo, agora mais longamente, como se examinasse para saber sua real intenção. Então, mamãe resolveu falar sobre o assunto que a interessava. Sentou-se no tronco mais próximo e perguntou: Miguel, ela continua a perturbá-lo? Continua a vê-la? Ele tirou a manga da boca, assustado. Depois fez um gesto afirmativo com a cabeça. Ela exultou. Miguel tinha respondido à sua pergunta. Conte-me. Talvez possa ajudá-lo, mas preciso saber o que ela quer de você. Miguel encolheu-se ainda mais de encontro à grande pedra, escondendo a cabeça por alguns minutos. Mamãe achou até que ele não fosse responder, mas depois lentamente, em voz baixa, ele disse: Ela me acusa. Não tive culpa. Não tive culpa. Encorajada pelo resultado que obteve, Rainha Mãe prosseguiu: Sim, eu sei. Claro que você não teve culpa. Acredito em você. Mas então, quem é o culpado? Ele permaneceu calado por alguns segundos, depois respondeu: Sim, Ezinha. Ela é a culpada. Meu Deus. Então não entender errado. Ela, fosse quem fosse, acusava Maria Eugênia. Mas, de quê? Então, perguntou com medo, a sinhazinha é culpada de quê, Miguel? Nisso, Miguel começou a ficar agitado, nervoso. Ela está aqui. Ela quer justiça. Deseja vingar-se. Aproximando-se dele, mamãe pegou-o pelos ombros. Olhe para mim, Miguel. Preste atenção. Ela deseja vingar-se de quê, Miguel? Quem é ela? O que a sinhazinha fez contra ela? Com os olhos vidrados, como se estivesse longe dali, vendo outras imagens, ele respondeu: Pois a sinhá não sabe. Ela é Ritinha. A pobre Ritinha que morreu afogada. Jesus Cristo. Então, era exatamente o que eu pensava. Todo o problema tinha relação com a morte de Rita, a filha de Dionísio. Entretanto, mamãe ainda tentava fugir da verdade que se revelava, por ser extremamente cruel. Mas foi um acidente, Miguel. Não se culpe. Não. Não foi um acidente, respondeu ele, balançando a cabeça. Desse ponto em diante, dava a impressão de que ele falava diretamente com alguém invisível que ali estivesse. Vá embora. Se afaste de mim. Está morta e nada posso fazer por você, Rita. Sim, sei que sou culpado e a consciência não me concede paz. Mas Maria Eugênia é a verdadeira culpada. Foi ela que me induziu a matá-la naquele dia. Claro, ela sabia que você tinha medo de água e que não sabia nadar. Então, me convenceu a convidá-la para um passeio de barco. Rezei para que você não fosse. Mas você aceitou meu convite. Ao chegar mais no fundo, deixei cair o remo e fiz o barco se desequilibrar. E você caiu no lago. Mas você lutou e fui obrigado a empurrá-la para baixo até que não voltasse mais. Porque não me deixa em paz. Vá embora. Minha mãe ouvia as palavras do infeliz Miguel em lágrimas. Embora sentisse necessidade de ouvir a verdade, contraditoriamente tapava os ouvidos para não escutar as barbaridades que ele relatava sobre a morte de Ritinha. Ele prosseguia: depois, você não mais me deu paz. Perdoe-me, Rita. Perdoe-me. Estou arrependido do que fiz. Não me maltrate assim. Veja. Eles chegaram. As almas penadas do antigo fazendeiro. Não me castiguem. Não me castiguem, por piedade. Misericórdia. Misericórdia. Sem poder ouvir mais nada, mamãe afastou-se do local em choro convulsivo. Não sabia para onde ir. Não desejava voltar para casa, onde encontraria a filha. Não se sentia em condições de enfrentar Maria Eugênia, a filha querida que ela nunca acreditara capaz de tamanha atrocidade. Correu pelo mato, gritando e chorando até cair de cansaço perto de uma árvore, em cujo tronco se acomodou. Seu fiel cavalo acompanhou,
sem que ela desse pela presença dele. Ficou ali chorando, enquanto as palavras do infeliz Miguel ressoavam ainda em sua mente, repetindo vezes sem conta os fatos que comprometiam sua filha. Aos poucos, acalmou-se, depois de muito orar e pedir a ajuda de Jesus Cristo. De olhos fechados, ali permaneceu por algum tempo. De repente, sentiu a presença de alguém. Abriu os olhos e encolheu-se, assustada. Não tema, sinha Virgínia. Sou eu? Ah, pai Albino. Que sofrimento, meu Deus. Tenho a alma em frangalhos e não sei o que fazer, meu pai. Agora compreendo por que não pude dizer-me a verdade. Tenha calma, minha filha. Deus é pai e não nos abandona. Para tudo há um jeito e uma solução. Estou estarrecida. Não posso acreditar, pai Albino. Maria Eugênia sempre foi tão dócil, tão boa. O que pode tê-la induzido a praticar um ato tão monstruoso? Quem sabe, filha? Pense e encontrará a resposta para todas as suas dúvidas. Agora, regresse ao lar. Assim a é aguardada com ansiedade. Há muitas horas que de lá saiu e todos estão preocupados. Procuram assim a por todo lado. Vá, filha, porém evite tocar nesse assunto com quem quer que seja. Eu sei, pai Albino. Especialmente com minha filha, cujo equilíbrio é tão frágil. Agora entendo o sofrimento dela nesses anos todos. Ela também está percebendo a presença de Ritinha, que a perseguia e tortura. Sim, filha. Todavia, eu lhe asseguro, para ajudar a sinhazinha Maria Eugênia, é preciso ajudar Miguel e, especialmente, Rita. Depois falaremos sobre isso. Vai agora, e que Deus a acompanhe. Mamãe levantou-se, ajeitou as roupas amarfanhadas, passou a mão pelos cabelos, pelo rosto, retirando os vestígios de lágrimas. Depois, respirou fundo, enchendo-se de coragem. A verdade era difícil de suportar. No entanto, ainda não estava de posse de toda a verdade. Precisava saber mais. Com o coração apertado, ela ainda procurava encontrar a resposta para uma pergunta crucial: por quê? Porque Maria Eugênia planejou a morte de Rita, especialmente Ritinha, que sempre fora sua amiga. Ou não? O que teria acontecido entre ambas para redundar nesse trágico drama? Cansada de refletir, montou no cavalo e iniciou o trajeto de volta para casa. Ao chegar, encontrou-me na varanda, à sua espera. O que houve, mamãe? Demorou tanto. Não aconteceu nada, minha filha. Tive problemas para resolver no engenho. Mas está toda suja, a roupa amassada, os cabelos em desalinho. O que sucedeu? Ela procurou rápida uma desculpa plausível, distraída, ao passar debaixo de uma árvore, batia em um galho velho e caí do cavalo, batendo a cabeça em uma pedra. Devo ter ficado desacordada por algum tempo. Mas agora estou bem, não se preocupe. Mamãe. Precisa ter mais cuidado. Não deve sair sozinha, ainda mais tão longe, para as lavouras ou engenho. Com tantos empregados. Foi um incidente apenas, filha. Distração minha, não se aflija. Como disse, estou bem. Agora vou subir. Estou cansada, preciso tomar um banho e descansar um pouco antes da refeição. Depois que ela se afastou, entrando em casa, fiquei pensando. O que teria acontecido? Ela me parecia muito estranha. Eu não a vira desde cedo, mas algo me incomodava de forma especial, e não conseguia entender o que era. Afinal, depois de muito pensar, acabei por descobrir, mamãe não me olhara nos olhos, como sempre fazia. Seu olhar fugia do meu. O que estaria acontecendo? 20 dúvidas. No dia seguinte, pela manhã, inesperadamente Guilherme chegou à nossa casa. De quando em vez, ele aparecia na fazenda para nos visitar. Nutria especial carinho por minha mãe, com quem gostava de conversar. Apesar de estarmos separados, preocupava-se conosco, especialmente após o falecimento de meu pai. Da janela do meu quarto, no primeiro andar, pude vê-lo na estrada se aproximando. Desci rapidamente e fiquei escondida, observando. Ele apeou do cavalo e entregou-o ao escravo que estava ali por perto. Tome, cuide dele. Não deixe que lhe falte água. Sim,
Sim, eu, Guilherme. Pode ficar descansado. Depois, caminhando para a entrada, tirou o chapéu, pegou o lenço na algibeira e enxugou a testa. Mamãe o viu aproximar-se e, passando por mim sem notar minha presença, foi ao encontro dele. Guilherme. Que surpresa! Bom dia. Bem-vindo à nossa casa. Inclinando-se elegantemente com reverência, ele beijou a mão que ela lhe estendera e disse: Bom dia, senhora Virgínia. Precisei ver umas terras por estas bandas e não resisti ao desejo de saber notícias suas e de Maria Eugênia. Então, entremos. O sol está forte e o calor é intenso. Mandarei que nos sirvam um refresco, enquanto conversamos. Sentaram-se na sala de visitas, e ele perguntou: Como vão os negócios, senhora Virgínia? Não muito bem, Guilherme. Mas, por certo, conhece o problema, uma vez que também é fazendeiro. Atualmente, os prejuízos são grandes com a lavoura, que sofre pela estiagem demorada. O engenho está parado, há uma peça quebrada. E os animais, estando o pasto seco, perdem peso a cada dia. Vamos ver até onde podemos aguentar. Ele concordou, pegando o copo de refresco que Odete servira. Também em nossa fazenda as coisas estão difíceis. Os problemas são semelhantes. Mas esperamos que a chuva não tarde. Como está Maria Eugênia? Perguntou, tomando um gole do refresco. O meu relacionamento com Guilherme não era o que se poderia chamar de tranquilo, e exatamente por isso ele se afastara, indo morar com os pais. Nas vezes em que ele viera nos visitar, eu evitava aparecer e, quando fazia, o encontro acabava em brigas e recriminações. Portanto, a pergunta dele nesse momento fez com que minha mãe se lembrasse de tudo o que já acontecera. Respirou fundo e respondeu simplesmente: Ela está bem, obrigada. Guilherme continuou olhando-a firme, como se analisasse suas reações. Está bem mesmo. Insistiu. Perdoe-me, senhora Virgínia, mas da última vez em que estive aqui achei Maria Eugênia muito nervosa. É verdade, Guilherme. Mas agora ele está bem melhor. Fique para almoçar conosco. Infelizmente, hoje não posso, cara senhora Virgínia. Nada me daria mais prazer do que provar a comida da Florência. Todavia, tenho coisas importantes para resolver. Como é do seu conhecimento, meu pai não está bem de saúde e tenho estado à frente dos negócios desde que cheguei. Por isso fiquei surpresa ao vê-lo hoje. Não sabia que tinha voltado da Europa. Não tive alternativa, tendo em vista a gravidade do caso. Quando meu pai piorou, eu estava em viagem e fui chamado às pressas. Assim, procuro adaptar-me à nova situação, tentando fazer o melhor, mas sinto falta de viajar, o que, na atual circunstância, é impossível. Pelo menos, enquanto ele não apresentar melhoras. E como está agora o Sr. Cerqueira? Sofre muito com a dor nos ossos. Por falar nisso, devo ir-me. Meu pai não pode andar, mas continua comandando tudo da sua cadeira. É pena que não possa ficar, Guilherme. Transmita a ele os nossos cumprimentos e votos de pronta recuperação, e um abraço à querida Leonora. Diga-lhe que sinto falta dos nossos encontros. Ou melhor, diga que a espero um dia desses para tomarmos chá e passarmos algumas horas agradáveis para colocar os assuntos em dia. Transmitirei, sem dúvida. Até mais ver. Aceite meus cumprimentos, senhora, extensivos a Maria Eugênia. Mamãe levou-o até a porta. Depois, parecendo querer falar-lhe a sós, acompanhou-o até o cavalo, o que não era usual. E antes que ele se fosse, ela perguntou, baixando a voz: Posso fazer-lhe uma pergunta? Sem dúvida, senhora Virgínia, respondeu surpreso. Guilherme, durante o tempo em que você morou nesta casa, notou algo estranho entre Maria Eugênia e Rita? A expressão dele mudou, e pareceu-me que seus lábios tremiam quase imperceptivelmente ao responder: Como assim, senhora Virgínia? Presenciou algum desentendimento, ou teve conhecimento de alguma discussão, uma briga entre elas? Guilherme permaneceu calado por alguns segundos, como se pensando no que ia dizer. Depois respondeu lentamente: Absolutamente não. Mas, por que pergunta? Aconteceu alguma coisa? Não,
Não aconteceu nada, Guilherme. Bobagem minha, esqueça. Adeus. Notei que ele titubeou, como se desejasse falar, mas ficou indeciso se deveria ou não fazê-lo. Depois, colocou o chapéu na cabeça e afastou-se a galope. Mamãe retomou para dentro pensativa. Saindo do meu esconderijo, cruzei-lhe a frente. Ela deu um grito. Ah! Que susto! É você, Maria Eugênia. Não perde o hábito de escutar atrás das portas. O que ele queria? Indaguei curiosa e irritada. Apenas saber notícias nossas, minha filha. Não acredito. Guilherme sempre tem algo por trás de suas atitudes. Tentando contornar a situação, que poderia se complicar, mamãe respondeu, pois Guilherme me pareceu bem. Está até trabalhando. Assumiu a administração da fazenda agora que o pai está quase entrevado. Dei uma gargalhada, comentando com ironia, gostaria de ver meu querido esposo trabalhando. Tudo isso deve atrapalhar-lhe as viagens, pobrezinho. Realmente. Segundo afirmou, não pode mais viajar. Pelo menos por enquanto. Bem, vou cuidar de minhas obrigações, respondeu mamãe, colocando um ponto final no assunto. Joguei-me em uma poltrona, refletindo em tudo que ouvira. Primeiro, desgostara-me bastante Guilherme perguntar sobre mim, pois não tínhamos mais nada em comum. Em segundo lugar, achei estranho que minha mãe o acompanhasse até o jardim e que eles ficassem conversando em voz baixa. Por quê? Apesar do cuidado deles e da distância, eu tinha conseguido ouvir alguma coisa. Notei a perturbação de Guilherme e a preocupação de minha mãe. Pareceu-me escutar o nome da Ritinha aliado ao meu. Seria possível? Qual a razão? Saberia mamãe mais do que deveria saber sobre esse assunto? Fiquei intrigada. Teria de ficar atenta desse dia em diante. Levantei-me e fui para a cozinha, onde mamãe dava algumas ordens para Florência. Peguei um copo de refresco, sentei-me e fiquei observando as duas. Mamãe olhava-me vez por outra com expressão diferente, como se estivesse me analisando. De repente, sentindo um misto de ciúme e raiva, com voz autoritária, eu lhe disse, é preciso separar o bezerro da malhada ainda hoje. Já passou do tempo de desmamá-lo. E também vi que a cerca está quebrada. Mande consertá-la. Estranhando o tom com que eu me dirigira a ela, como se estivesse lhe dando ordens, ela indagou-me surpresa, e desde quando se interessa por esses assuntos, Maria Eugênia? Desde sempre. Levantei-me e saí pisando duro. Florência, de olhos arregalados, me observava, e quando saí ainda pude vê-la se benzer. Mamãe, igualmente surpresa, não sabia o que pensar. Você notou, Florência, o comportamento de Maria Eugênia? Não entendo. O que é isso? Tive uma sensação estranha. Juro-lhe que me pareceu estar diante de meu falecido marido. A mesma maneira de falar, o mesmo olhar, a mesma arrogância. A escrava benzeu-se novamente. Socorra-nos, nosso Senhor Jesus Cristo. Também senti a mesma coisa, sim, a Virgínia. Cruz credo. A alma do Sr. Figueroa não tem paz, sim é. Mamãe permaneceu calada por alguns minutos, pensando. Depois disse, já sei o que fazer, Florência. Vou avisar Padre Antônio para ouvir rezar uma missa aqui na fazenda em intenção da alma de meu falecido marido. Pois faça isso, sim é. Faça isso. Mais tarde, quando o sol baixou um pouco, vi minha mãe saindo de casa sem dizer nada. Resolvi segui-la. Ela tomou o rumo da senzala, e fiquei pensando o que iria fazer lá. Minha curiosidade foi logo satisfeita. Ah! Ela foi procurar pai Albino. Como não pensei nisso antes. Eles trocaram algumas palavras e puseram-se a caminhar. Lentamente dirigiram-se para um campo aberto, local onde poderiam estar sozinhos sem que ninguém os pudesse ouvir. Inclusive eu. Fiquei irritada. Sentaram-se debaixo de uma árvore e ali ficaram conversando. À distância, embora os visse, não consegui escutar o teor do diálogo. Somente muito mais tarde, fiquei sabendo. Era mais ou menos isto que conversavam. Dizia minha mãe, pai Albino, perdoe-me trazer o senhor para o meio deste pasto, porém estou assustada.
Sinto que Maria Eugênia me vigia em todos os momentos. Normalmente, ela tem estado estranha, perturbada e cheia de medo. Hoje, no entanto, seu comportamento foi sem dúvida diferente. Suas atitudes mudaram, seu jeito está diferente, seus olhos têm outra expressão. Mostrou-se forte, autoritária, observava-me com ciúme e raiva. Pareceu-me que, depois de tanto tempo, eu estava na presença de meu falecido esposo. Senti-me apavorada. Estarei ficando louca. Pai Albino ouviu, sereno. Depois, explicou-lhe, se a Virgínia não está ficando louca, tranquilize-se. Acontece que em alguns casos, como esse, as almas dos que se foram continuam aqui conosco, tanto se sente afeto quanto ódio. Assim como Ritinha, o Sr. Figueroa também sofre e precisa de ajuda. Ele não sabe que já morreu e continua na casa grande. Meu Deus! Então é verdade? Pai Albino, o que faço? Vou mandar Padre Antônio rezar uma missa pela alma dele. Será que vai resolver? Vai ajudar, filha. Tudo ajuda. Mas resolver não vai. Por quê, Pai Albino? Porque Sr. Figueroa tem de mudar o coração, aqui dentro, disse, batendo a mão no peito. É preciso muita oração pela alma dele de Ritinha. E também pela alma do pai dele, o Sr. Frederico, que ainda não encontrou paz por causa das maldades que fez. O senhor os vê, Pai Albino? Indagou perplexa, arregalando os olhos. Vejo sim, com estes olhos. Porém eles não me atendem, não me escutam. Ah! Pai Albino, quando estive com Miguel, ele se referiu às almas penadas do antigo fazendeiro. Entendi que ele se referia a meu sogro, Frederico Figueroa. É possível. Não só é possível, como é verdade, minha filha. Seu sogro continua preso a estas terras e continua comandando aqueles que executavam suas ordens. Meu Deus! Estou horrorizada, Pai Albino. E quanto ao meu marido, o que posso fazer? O que já lhe afirmei, sim é. Faça muita oração por ele. Só isso? Por enquanto, é suficiente. Vou ver se consigo ajudá-lo. Está bem, Pai Albino. E Maria Eugênia? O que faço quando ela ficar estranha como ficou hoje? Mande alguém me avisar, sim é. Está bem. Obrigada, Pai Albino. Não tem de que, filha. Que Deus a acompanhe. Percebi que a conversa terminara e apressei-me em fugir dali. Não queria que me encontrassem, ainda mais bisbilhotando. Dei a volta, tomando outro rumo, a caminho do lago. Sentei-me em um banco por alguns minutos, dando o tempo necessário para minha mãe chegar ao casarão. Aquele lugar, porém, não me trazia boas lembranças. Logo a imagem de Miguel, desesperado, gritando por socorro, voltou-me à mente. Em seguida, vi os escravos que retiravam o corpo de Rita de dentro do lago, colocando na grama. Um mal-estar terrível tomou conta de mim. Senti-me angustiada, sufocada, como se alguém me apertasse a garganta. Com medo, saí correndo. Cheguei ao casarão sem fôlego. Ao me aproximar da varanda, respirei fundo tentando voltar à normalidade. Mamãe, vendo-me afogueada, perguntou, o que houve, filha? Parece assustada. Não aconteceu nada, mamãe. Resolvi ir até o lago e fiquei sentada observando a paisagem. Todavia, aquele lugar não me traz boas lembranças. Compreendo, minha filha. Mas se você sabe que não lhe faz bem ir até lá, é melhor evitar. Eu sei, mamãe. Mas, como já faz tanto tempo, julguei que nada iria acontecer. E a senhora, foi passear também? Não, filha. Fui conversar com Pai Albino sobre uns problemas que andam acontecendo na senzala. Nada grave, não se preocupe. Ah! Posso saber que problemas são esses? Não vale a pena, filha. São coisas que eu mesma vou ter de resolver. Não quero encher sua cabecinha com assuntos sem importância. Está bem, mamãe. Notei a perturbação de minha mãe, que, se eu insistisse, ficaria em dificuldades para esclarecer o assunto, e teria até de mentir. Nesse momento, Tom me veio avisar que Padre Antônio estava chegando, e mamãe ficou toda feliz e aliviada. Ah, que bom!
Há tempos que Padre Antônio não aparece aqui na fazenda. Vamos recebê-lo. O sacerdote descia de sua charrete quando chegamos à porta principal. Aproximou-se de nós todo vermelho. Bom dia, Padre Antônio. Sua bênção. Bem-vindo à nossa casa. Bons dias, minhas senhoras.